Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 24, por favor. Hoje é dia do diácono. Eu separei alguns versículos. E esse de Gênesis 3, 24, eu quero ler com os irmãos. Aí eu vou ler conforme está ali, nós em uma só voz. Os irmãos que estão em casa também, participe desse culto. Pastora Roseli já está em viagem com o Luiz Alberto, então Deus abençoe nossa pastora que está participando do culto, que o Senhor o abençoe na sua viagem. Gênesis 3, 24, toda a igreja. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos nesse dia. Esse é o dia que tu nos deste. Pai, nós te glorificamos porque nós temos aqui na tua casa um ministério diaconal que trabalha, ó Deus, que se esforça, que tem as suas atividades, tem as suas lutas diárias em casa, lutas pessoais, Senhor, mas os teus servos, ó Pai, têm se dado primeiramente a Ti e depois à Igreja Batista em Laranjeira. Nós te agradecemos por cada um. Renova, ó Deus, a força e o vigor dos teus servos. Se tem algum diácono desanimado, ó Deus, abençoa, Pai. Entra, Deus, com a tua glória. Entra, Senhor Deus, com o teu vigor aqui nesse lugar, ó Pai, trazendo, ó Deus, trazendo alívio às suas dores, ó Pai, soprando as cinzas, ó Pai, para que o fogo venha, Senhor Deus, novamente ser acendido, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Espírito Santo de Deus, como nós dependemos da tua atuação, para ungir os meus lábios, para ungir a audição da tua igreja, para que o teu povo ouça aquilo que tu tens reservado para essa noite, para essa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar nesta manhã sobre um tema que eu já preguei aqui na igreja, substituindo os querubins. Os querubins foram usados pelo Senhor no jardim do Éden. No jardim do Éden, Deus colocou uma espada que o brilho era intenso. A palavra do Senhor, você que estuda a Bíblia, você conhece bem essa história, mas esse versículo que nós lemos, o contexto é triste, é muito triste. O contexto é da queda da humanidade, e é o momento em que o homem era para estar dentro do jardim, porém Deus o expulsa do jardim, Deus o coloca para fora, e ainda diz o seguinte: colocou querubins, impedindo de o homem entrar no jardim. Então a Bíblia diz que o Senhor coloca esses querubins, e eu chamo a atenção que o objetivo de Deus era que o homem cuidasse do jardim a princípio. O homem precisava cuidar do jardim, porém agora o homem é expulso, porém agora o homem é expulso e impedido de entrar. Irmão, você já imaginou você sendo impedido de entrar em um determinado local? Todo mundo lá dentro, e a pessoa diz: não, você não pode entrar. Você não pode entrar. Eu fazia natação no Fluminense, e certo dia a gente acordava, a natação às 6 horas da manhã, e acordei cedo, fui com a camisa, e a camisa tinha um nome bonito, aqui pequenininho, chamado Botafogo. Aí quando eu cheguei na porta, falaram assim: não, com essa blusa eu não entro. Eu falei: mas não entra? E se eu virar do avesso? Aí não vai entrar, porque eu sei que é a camisa do Botafogo, não vai entrar aqui dentro. E eu tive problema. Aí eu falei: e se eu entrar sem camisa? Sem camisa não pode entrar aqui. Mas eu faço natação, eu pago a mensalidade, mas o senhor recebeu aí
que não podia entrar. Mas aí eu tinha Dalva Margarete do lado, eu não sei como é que terminou a novela, eu entrei, eu não sei como é que foi, eu não usei blusa da Dalva não, mas eu entrei, eu sei que eu entrei. Ou seja, é muito ruim você ser barrado. Deus chama 2 ou 3 querubins, a Bíblia diz que o Senhor coloca querubins, e os querubins tinham um objetivo, era impedir que o homem entrasse. Eu creio que o jardim era um lugar muito importante de relacionamento de Deus. Então, era um local onde Deus falava com o homem, Deus se relacionava com o homem, Ele falava com o homem. Eu creio que Ele caminhava com o homem de mãos dadas ali no jardim, Ele andava e Ele via os animais que o homem tinha colocado o nome, Ele via as árvores, Ele via como o homem tinha cuidado. A Bíblia diz que Deus tinha relacionamento com o homem. Então, o jardim para Deus tinha um aspecto muito importante. O que significava o jardim para Deus? O jardim para Deus significava um local onde Deus conversava com o homem, onde Deus falava com o homem. Eu fui conversar certa vez com um psicólogo e falando que eu gostava muito de pãozinho francês, e ele disse assim: o que o pão te remete? Nunca tinha pensado nisso. O que o pão me remetia? E o pão, eu fui criado numa situação muito difícil, mas aquele pãozinho francês me remetia um momento muito raro em que alguém corria na padaria, comprava, na época era pão de 18, nem sei se era, como é que era esse 18, se era centavo, cruzado, réis, eu não sei como é que era isso, mas a gente tomava café ali com a família, minhas irmãs, minha mãe, a gente tomava café. Então, inconscientemente, o pão me remete para um momento agradável. A pessoa estava falando isso, eu falando do Davi, dizendo que não poderia obrigar a criança, essa história, tem que comer brócolis, e a criança chora, empurra o brócolis pela garganta fora. A criança vai associar aquela comida a um momento muito ruim dela, em que ela chorava, em que o pai era agressivo verbalmente com ela. Então, dizendo a psicóloga que não deveria fazer isso. Mas eu fui falar com uma pessoa mais experiente, dizia: minha mãe pegava o chinelo e disse: se não comer, apanha. A gente comia e come até hoje, né? A Taliana ali é prova disso, né? A mãe pegava o chinelo. Então, a psicologia sempre deixa aí umas brechas aí, no caso da dona Ana, da dona Nila, mãe de Ana, e muitas outras que vem à mente isso. Bem, só sei que o jardim era um lugar agradável para Deus, porque Deus se relacionava com o homem, Deus conversava com o homem, Ele falava com o homem, caminhava com o homem, e a Bíblia diz que havia uma amizade. Então, o jardim para Deus tem esse aspecto maravilhoso, poderoso, de relacionamento, de convivência. Era um local especial, com árvores especiais, com flores especiais, e tudo plantado de maneira muito especial, orientado por Deus. Eu creio que tudo era muito bonito. O jardim devia ser algo muito bonito, ao ponto do salmista declarar no primeiro salmo que o homem é semelhante, igual a uma árvore plantada ao lado de um rio, que dá flores na estação própria, Salmo 1, verso 3. Então o salmista diz que, olha, o homem abençoado, ele não compara com outra coisa, ele compara uma árvore. Você já parou para pensar nisso? Onde o salmista comparar o homem abençoado com uma árvore. Esse homem abençoado
é exemplificado com uma árvore, eu tenho certeza que o Espírito Santo estava sussurrando já no ouvido do salmista Davi, que apontava para essa árvore como era tudo muito bonito. Então, plantar árvore neste local especial, eu posso fazer uma ponte que Deus deseja que nós tenhamos essa característica do Salmo 1. Bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o diácono, bem-aventurado é a mulher, é o pastor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer na lei do Senhor e medita nela dia e de noite. Irmãos, então, em lugares específicos, em lugares especiais, até hoje, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tinha prazer em estar ali naquele local. O jardim era esse local. Eu gostaria muito que Deus olhasse para a congregação, que olhasse para esse ambiente. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele passeia no meio da igreja, então que ao passear aqui, Ele encontre também um local agradável, um local onde Ele visita os nossos corações, e Ele só acha coração de adoradores. Eu gostaria muito que esse espaço, que esse púlpito fosse impregnado desse poder, em que o Senhor pudesse dizer: eu estou feliz em estar participando, em estar recebendo o culto que a igreja está me oferecendo nesta manhã. Que você sabe que nós não assistimos o culto, nós prestamos um culto, quem assiste é o Senhor. E eu creio que ao construir o jardim, esse lugar muito especial, o Senhor tinha esse pensamento. Mas Adão e Eva não conseguiram cuidar deste local que Deus havia construído. Então repita comigo: Adão e Eva não conseguiram. Eles não conseguiram cuidar desse local. Se você não gosta de um local, então você talvez não se esforce muito pelo local. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu não tenho mais prazer em arrumar a minha casa. E por que não tem prazer? Por conta de briga com o marido, por conta de problemas com os filhos, e aquele local não é um local mais agradável. Então a pessoa tanto faz, tanto fez, não tem prazer em ter a casa arrumada, em ter a casa bonita, não faz questão nenhuma. A Bíblia diz que o Senhor fazia questão que o local fosse muito bonito, mas o homem, ele não conseguiu guardar aquele local. E o verso 8 afirma que Deus o visitava diariamente, Deus estava andando neste lugar, porém o homem não sabia, não soube cuidar desse lugar, e por conta disso, o homem foi expulso e Deus colocou querubins. Querubins representa aqueles que têm um coração correto para fazer o que exatamente Deus deseja, o que Deus queria. Então, fazer o que Deus desejava. O que Deus desejava? Que aquele local fosse um local onde pessoas fossem ali cuidadas. E se você compreender essa expressão, o que significa querubins, então eu quero que você entenda que Deus continua buscando homens e mulheres que cuidem daquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? O que Deus mais se importa? Será os animais? Será que a igreja como instituição? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o homem que aqui vivia neste local. E o verso 24 afirma que Deus colocou querubins para guardar aquele local, cuidar do caminho da entrada da árvore da vida que estava no jardim. Os querubins são os anjos especiais para fazer o que Deus ordenava. Anjos especiais, não qualquer anjo, pessoas especiais para fazer uma obra específica de Deus. Ele não chamou qualquer anjo,
Ele chamou os querubins e colocou ali, e os querubins estavam ali, não participaram da rebelião promovida por Lúcifer, conforme Apocalipse 12, verso 14, quando terça parte dos anjos foram expulsos do céu, conforme Judas capítulo 1, ou seja, só tem um capítulo, Judas 6, verso 6. Então, eles optaram em ficar e servir ao Senhor, eles não saíram em rebeldia. Eu creio que a rebelião que Satanás promoveu, aproximou de alguns anjos e falou, dizendo que Deus estava querendo fazê-lo de escravo, alguma coisa assim. Só sei que Satanás foi muito habilidoso em disseminar uma rebelião no céu. E a palavra do Senhor diz que ele argumentou, e essa argumentação, os querubins não caíram nessa conversa, e nem alguns anjos. Eu creio que o argumento era que Deus estava criando, olha, anjos, olha, vocês estão trabalhando aí, mas eu não sei não, Deus está criando aí umas criaturas, e essas criaturas vão ser um pouquinho abaixo de vocês, mas Ele está colocando nessas criaturas um sentimento de servi-lo ou não servi-lo. Eles vão ter liberdade, creio eu, não está na Bíblia, que foi esse argumento. Ou seja, Satanás deve ter sussurrado dizendo assim, olha, Deus está formando um homem, Deus está formando um homem, vocês vão ser descartados. Se eu posso delirar na maionese, pensar dessa maneira. Então, ou seja, a Bíblia diz que não importa, a palavra do Senhor diz que ficaram alguns anjos e também com eles os querubins, mesmo esses que resolveram buscar ao Senhor, servir ao Senhor e ter prazer no Senhor. Certamente nesta manhã, falando para diáconos, vocês como líderes, vocês como aqueles que servem ao Senhor, certamente não falta membro da igreja, pessoas na sua casa, de novo, vai fazer isso de novo. Você não está trabalhando muito para o pastor, não, você não está se dando muito para aquela igreja, não. Será que você não está cansada? Eles estão te explorando. Houve essa argumentação, e através dessa argumentação houve uma rebelião. Então vocês, diácono, eu quero que vocês, por isso que eu pedi que você repetisse comigo que o profeta Malaquias falou que a igreja dizia antigamente, antes da vinda de Cristo, já quando a igreja estava totalmente corrompida, o povo de Deus estava corrompido, eles diziam assim: inútil é servir a Deus, o que nos aproveitou guardar os preceitos do Senhor? O que nos aproveitou aos primeiros domingos, chegar cedo, participar aqui da ceia? O que nos apresentou vir ao sábado arrumar a igreja para receber a igreja para a ceia? O que nos adiantou visitar? O que nos adiantou ligar para membros? O que nos adiantou trabalhar na casa do Senhor? Esse foi o questionamento. E a Bíblia diz que esse questionamento fizeram com que os querubins se mantivessem fiéis ao Senhor, e o Senhor colocou eles em uma posição de destaque, tomando conta do caminho, Salmo 103, verso 7, diz assim: e ele mostrou seus caminhos a Moisés. Ele mostrou, não sei se está no plural, 103, verso 7. Acho que é caminho só. Tem como colocar? 103, 7. Pode ler para mim? Então, os seus caminhos ele mostrou a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. A Moisés ele mostrou o caminho,
e os seus milagres, e tudo que o povo precisava para ficar pilhado, para trabalhar, os seus feitos, as suas obras, ele mostrou aos filhos de Israel, ele mostrou aos diáconos da igreja de Laranjeira, ele mostrou a mim e ele mostrou a você. Então a Bíblia diz que, eu imagino um caminho terminando em um grande portão. Então o pastor está imaginando muito hoje, né? Mas está na Bíblia, né? O caminho, e no caminho a Bíblia diz que terá uma porta. A Bíblia diz que o caminho, o jardim precisava ser protegido. Porta é um instrumento que regula quem entra, quem sai. A Bíblia fala que havia anciões assentados na entrada da cidade, eles regulavam quem entrava e quem saía. Os anciões, Deuteronômio 21, 19, diz que eles ficavam na entrada da cidade. O pai e a mãe conduz os filhos, e o pai diz assim: olha, está tarde para você sair. Olha, está tarde para você sair. E tem vezes que ele diz assim: olha, você está atrasado para sair. Então o pai e a mãe é aquele que regula. Ele tem hora que ele diz assim: chegou tarde, e tem hora que está dizendo: está indo tarde. Por quê? Porque sabe os compromissos que o filho tem. Então a palavra do Senhor diz que Deus colocou ali querubins. E em Lamentações há uma grande tristeza, dizendo assim: não há mais anciões na cidade. 5, verso 14. Não há mais anciões na cidade, não há aquele mais que regula quem entra e quem sai. Então, além do caminho da porta, Deus tinha ali a árvore da vida, e a palavra do Senhor diz que ele colocou ali homens para cuidar ali da árvore da vida. E Deus falou com Moisés, dizendo para Moisés: Moisés, eu quero fazer algo semelhante que existe na terra. E a Bíblia diz que Deus deu a Moisés, Êxodo 25, 18 a 20, ele diz que deu um modelo para que ele faça uma arca conforme o modelo que eu te dei. E na arca teria 2 querubins, um de frente para o outro. E na minha Bíblia diz assim: precisa ser de uma peça só. Ou seja, eu fui ourives, e uma peça só, uma fundição, não poderia ser emendado. O querubim teria que ser de uma peça só. E diz a Bíblia, teria que ser, Êxodo 25, verso 19, uma peça só. Verso 20, um de frente por outro. Verso 20, as asas abertas tomando conta da arca. Então parece que quando Deus deseja cuidar de algo que o homem não pode cuidar, Deus chama querubins. Botou no jardim, botou na arca, que estaria essa representação. Deus fala com Moisés que teria que ser um de frente para o outro. Não é o caso que Deus havia colocado querubins, porque ali era algo que Deus desejava, que Deus queria cuidar. Que local era esse? Era um local onde ele falava, era um local onde ele habitava. Por que os diáconos têm que cuidar do templo? Não porque o templo é aqui, se nós sairmos daqui, Deus não fala, mas aqui é um local que nós separamos para a glorificação do nome do Senhor. Por que eu não posso chamar para tocar aqui uma pessoa que não tem compromisso com a igreja? Por que eu não posso chamar aqui um político para fazer um discurso à igreja? Porque ele não tem compromisso com o Senhor. Aqui só pode ser pessoas que tenham o compromisso. E cabe os diáconos tomar conta. Cabe os diáconos ficarem atentos. Cabe à igreja nós tomarmos contas daquilo que é importante para Deus. Não sei quantos aqui oram pelas crianças da igreja. Não sei quantos aqui oram pelas crianças dos colégios, pelas crianças. Ai, pastor, eu oro pelas crianças do Brasil. Mas especificamente, quantas crianças você tem orado?
Quantas crianças você tem colocado diante do Senhor? Alguém já perguntou à nossa diaconisa Jaqueline, me disse uma criança que precisa de oração, que está passando por uma luta. Então, ou seja, nós temos que cuidar, não só os diáconos, mas é para toda a igreja, porém, uma obrigação, entre aspas, dos diáconos, de cuidar daquilo que Deus ama. Deus ama as crianças. Deus ama as crianças. Você que é adulto, você pode até ficar com ciúme, mas problema, Ele ama as crianças. Ele gosta muito das crianças. E é maravilhoso que Deus, nessa manhã, está compartilhando comigo e com você aquilo que é importante para Ele. É importante para Ele cuidar. Deus havia colocado a arca em local específico, porque era importante. Dentro da arca tinha coisas importantes: a vara de Arão, simbolizando os profetas, as tábuas da lei, simbolizando a lei, os profetas aplicando a lei, e o vaso de maná, significando o alimento que o Senhor produz em nossos corações através da nossa aliança, através da nossa vivência com Ele. Então, dentro da arca havia a aliança de Deus com o seu povo, sua palavra. Dentro da arca havia maná, o Deus que havia sustentado o seu povo. Dentro da arca havia a vara do profeta, a vara de Arão, simbolizando a fidelidade de Deus. E por que Deus colocou essas coisas? A lei era a proteção do povo. O povo que eu amo, ele teria que ter esse nível, que a lei era para isso. E por muitos anos Deus usou querubins, mas a Bíblia diz que Jesus veio. A palavra do Senhor diz, havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus falado antigamente, através dos pais e dos profetas, agora nos fala através do Filho, o qual constituiu herdeiro de tudo. Então o Senhor levantou Jesus e o nomeou a sua igreja para cuidar daquilo que Ele mais ama. Então eu acredito que se Deus colocou os querubins para cuidar do caminho, aí Jesus chega para a igreja, Jesus chega para os diáconos, e Jesus diz assim, João 14,6, olha, querubins, não precisa mais, porque agora eu estou levantando a igreja, porque eu sou o caminho. Aí o Senhor deve ter falado para os querubins, assim, olha, querubins, não precisa mais guardar a porta, João 10, verso 9, porque eu sou a porta. Aí o Senhor se levantou e falou para os querubins, olha, querubins, não precisa mais guardar a árvore da vida, porque eu sou a árvore da vida, João 15, verso 5. Então, ou seja, Jesus pegou os querubins e disse assim, muito obrigado, querubins, pelos seus trabalhos, eu tenho levantado a igreja, para cuidar daquilo que eu mais amo. Onde entram os diáconos? Dentro da igreja, o Senhor separou os diáconos para o servir. Quem servir bem, receberá uma boa posição, receberá um galardão, e sua fé será multiplicada. Ou seja, servir bem como diácono, você está trabalhando, existe uma promessa da Bíblia, que a sua fé será multiplicada, então você está trabalhando, vai vir os problemas, mas você tem fé, que em nome de Jesus você vai vencer, a sua fé será recompensada, você vai receber um galardão, você vai receber uma recompensa, a grande recompensa que nós temos de sermos salvos, da nossa salvação e salvo da morte, mas nós às vezes temos vivido situações muito ruins, e Mateus, Jesus conta a parábola do homem que chamou seus empregados e se ausentou e confiou o seu campo, e deixou claro que cada um tinha uma responsabilidade segundo a sua capacidade. Por isso que nesta manhã,
Eu quero que você leia Números 7, vou pedir aí o Emerson para me ajudar, Números 7, verso 9. Eu não sei como está na versão que o Emerson tem ali, mas na minha versão diz assim: os descendentes de Coate, Moisés não deu nenhuma carroça, nem bois, pois esses objetos teriam que ser transportados nos ombros. Ou seja, na hora de dividir as tarefas, várias tribos receberam carroças e bois, mas os descendentes de Coate, a Bíblia diz, ele não deu boi e nem deu carroça. Número 7, verso 9, teria que ser transportado nos ombros. Por quê? Eram objetos do Senhor, era aquilo que Deus amava. Ele disse assim: eu não quero que boi leve, eu não quero que boi leve, eu não quero que venha alguém de fora para fazer, eu estou confiando a vocês. Aí ele disse assim: eu quero o seu ombro, eu quero o seu ombro. Nesse dia do diácono Batista, nós pensamos muito em recompensa, que a fé será multiplicada, mas eu quero, não achou não, Emerson? Número 7, verso 9, não está na sua Bíblia? Na minha está, quebra meu galho. Número 7, verso 9, está na Bíblia assim. Então eu quero que você nessa manhã, e eu quero concluir essa palavra dizendo: o Senhor quer o ombro de vocês. O Senhor quer o ombro de vocês. O que significa dar o ombro? Pedir aqui ajuda ao Brian. Vem cá, Brian, por favor. Pedir uma ajuda aqui. Quero representar aqui. Sobe aqui, por favor. O que significa, meu irmão, dar o ombro? Ali, leia comigo enquanto o Brian sobe. Mas eu vou te levar assim, como se você tivesse machucado pelo ombro. Imagina que o Brian está com as pernas machucadas, está machucado. Então eu vou dar meu ombro a ele. Aqui, estou dando meu ombro a ele. Aí, deixa eu pedir o Brian para fazer aqui. Eu vou te soltar, você cai aqui sentado. Pode ser? Cai sentado? Pode ser. Pode ser? Eu vou te soltar, aí você cai sentado agora. Isso. Sabe o que eu falei para o Brian? Dizendo assim: eu não te suporto. Quando você diz eu não te suporto, você está dizendo assim: eu não te dou suporte. Aí a pessoa cai. Aí se você salta, não precisa cair de novo não. Aí eu solto, a pessoa cai. Obrigado. A Bíblia diz assim: o Senhor quer o teu ombro, porque tem muita gente precisando de suporte. Muita gente precisando de suporte. E quem o Senhor está chamando para esse ministério? Os diáconos. Os diáconos. Nós temos que trabalhar como servo, mas o Senhor tem chamado os diáconos para dar suporte, porque diácono, ele é evangelista por ser servo de Deus, mas como diácono, a sua função é dar suporte àqueles que estão aqui dentro. Como servo de Deus, nós somos evangelistas, como filho de Deus, nós temos que evangelizar mesmo, isso é inerente, mas como diácono, você precisa dar suporte. Suporte a quem? Aí a Bíblia diz: eu tenho que dar suporte às viúvas, eu tenho que dar suporte aos pastores, eu tenho que dar suporte aos órfãos, aqueles necessitados, eu preciso dar suporte. Aí por isso que aos filhos de Coate, ele falou assim: nada de levar no ombro, porque é muito fácil ligar para um Uber, dizer assim: passa lá na casa da Juliana. A Carminha fala: passa o Uber, passa lá na casa da Juliana e pega ela e leva nesse hospital tal. Carminha poderosa está mandando, o Uber obedece. Mas o Senhor não chamou a Carminha para fazer isso. A Juliana não quer o Uber, ela quer o ombro. O Senhor quer o nosso ombro.
Só que nós estamos tão envolvidos com a atividade, administração, e vendo se alguém está com roupa curta, cabelo comprido, cabelo isso, cabelo aquilo, se está pecando ou não está. No passado, o diácono tinha essa mentalidade, que não sei que veio do capeta esse negócio, que diácono era agente detetive particular de Deus. Eu conheço diáconos, eu conheço história de igreja que tinha diácono medindo a saia das mulheres. Vê se eu vou querer, minha esposa vai numa igreja, tem um diácono metendo a mão na perna dela, para ver se a saia está compatível. Então, umas coisas que Deus, graças a Deus, trouxe elucidação, e isso já faz parte do passado, muito trágico, mas fez parte um dia. O que o Senhor quer que os diáconos sejam? O Senhor quer que os diáconos dê o ombro. Dê o ombro. Mas nós, como igreja, precisamos valorizar aqueles que nos dão o ombro. Por quê? Fica em pé, Paulinho, vem cá. Ele está bonito hoje, aí sabia que hoje era dia do diácono. Fica aqui. Olha só, se você não der, se você não alimentar, se você não der palavra de incentivo ao diácono Paulo, quando você tiver, como o Brian estava aqui, com os pés quebrados, como que ele vai te dar suporte? Ele já está enfraquecido. Então, como igreja, eu preciso valorizar esses homens, essas mulheres, para que quando nós precisarmos, nós tenhamos ombros. Então eu quero que os diáconos fiquem sentados, senta ali, Paulinho, por favor, e só a igreja fique de pé, por favor, os diáconos sentados. Levante a sua mão. Pai Santo, eis aqui um grupo de homens e de mulheres que optaram, Senhor Deus, em substituir os querubins. Pai, eles não escolheram isso, tu que escolhestes. Por que que tu, Senhor Deus, quer, Senhor Deus, que eles guardem aquilo que te mais importas? Jesus liberou os querubins, mas levantou a sua igreja. Jesus liberou os querubins e levantou a sua igreja dizendo: eu sou a porta e nós precisamos guardar a porta, eu sou o caminho, nós precisamos guardar o caminho, eu sou a árvore da vida e nós precisamos guardar a árvore da vida. Nós precisamos, ó Pai, sermos suporte para aqueles que estão no caminho, para aqueles que querem atravessar a porta, para aqueles que querem chegarem à árvore da vida. Nos ajuda, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, os soldados feridos da Igreja Batista em Laranjeiras. Que, Senhor Deus, os teus servos, ó Pai, sejam um instrumento em tuas mãos, para ir, Senhor Deus, e dar o seu ombro para aqueles que estão feridos, caídos no caminho, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a entregarmos a Ti os nossos ombros. Nos ajuda a sermos instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém.